Olá pessoal, vamos dar prosseguimento às resoluções das nossas listas de exercício da disciplina Lógica Matemática. A lista de exercícios que nós iremos trabalhar agora corresponde à aula de forma normal disjuntiva e método da resolução. Passemos então para a nossa lista. Bem, nossa primeira questão envolve fazer a conversão de FBFs que não estão normalizadas para uma versão devidamente normalizada, ou seja, na forma normal disjuntiva. A nossa primeira questão, nossa letra A, ela tem uma disjunção que está negada, e aqui facilmente você percebe que bastou fazermos a aplicação da lei de De Morgan. Observe que, uma vez que eu tenho uma negação que tem alcance com essa disjunção, basta eu aplicar a lei de De Morgan, ok? Então, feita a aplicação da lei de De Morgan, observe que nós temos aqui uma dupla negação e fica implícito também a aplicação da regra de substituição da dupla negação. Sabemos que uma fórmula duplamente negada, ela equivale a uma fórmula não negada, que foi o que aconteceu aqui. Ok? Aqui na nossa letra B, nós temos, além da aplicação da lei de De Morgan, aqui no segundo passo, temos também a aplicação da regra da implicação. A regra da implicação é utilizada quando nós temos na fórmula um conectivo da condicional. Sabemos que uma condicional equivale ao seu antecedente negado de junção seu consequente, que foi o que aconteceu aqui. Observe bem que nós temos essa fórmula não P de junção não Q, corresponde à aplicação da regra da implicação nessa condicional. Bom, logo em seguida aplicamos a lei de De Morgan. Como nós temos duas variáveis proposicionais negadas, quando a gente aplica a lei de De Morgan, essas duas variáveis negadas já ficam com uma dupla negação. E a gente sabe que uma dupla negação equivale a uma variável proposicional não negada, certo? Então aqui temos a FND. Logo em seguida, na letra C, nós temos uma fórmula um pouco mais complexa. Como vocês podem observar, temos aqui uma condicional. Uma vez que nós temos uma condicional, de cara a gente vai ter que fazer o quê? Aplicar a regra da implicação. Feita a aplicação da regra da implicação, observamos que é necessário aplicar a lei de De Morgan na linha seguinte. Fizemos a aplicação da lei de De Morgan e, em seguida, nós obtivemos o quê? Uma disjunção, né? Com suas variáveis proposicionais distribuídas nessa disjunção. Fazemos um rearranjo dessas variáveis proposicionais para que a gente possa deixar a fórmula mais organizada. Ao fazer isso, o que a gente observa? Nós observamos que essa fórmula aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha, nós observamos que tanto esta fórmula quanto esta outra fórmula, elas são tautologias. Então, observe que aqui nós temos o nosso princípio do terceiro excluído, que foi explicado para vocês nas primeiras aulas da disciplina, que é um dos princípios da lógica proposicional. Como a gente sabe que o princípio do terceiro excluído é uma tautologia, nós podemos substituir pela constante lógica verum, e verum, disjunção verum, vai dar igual a verum. Ou seja, a FND dessa fórmula aqui é uma tautologia, ok? Vamos adiante. Na letra D, nós temos novamente uma condicional e de cara a gente vai ter que aplicar a regra da implicação duas vezes. Uma para essa condicional mais interna da subfórmula e outra vez para a condicional externa que é o conectivo principal, certo? Você pode aplicar essas substituições uma de cada vez, ou você pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas como foi feito aqui no exercício, certo? Observe que nós temos aqui uma dupla negação, né? E a gente sabe que a dupla negação equivale a um símbolo proposicional não negado, ok? Então, nesse caso, nós temos aqui a nossa FND. Bem, na letra E, como a gente tem uma fórmula
bem mais complexa, né, que envolve o conectivo da bicondicional, nós optamos por utilizar o método da tabela verdade para encontrarmos a FND dessa fórmula aqui. Se a gente fosse utilizar o método das substituições, que é o que a gente vem empregando nos itens anteriores, ia ficar muito mais complexo, né? Então, no método da tabela verdade, o que é que a gente faz aqui? Nós construímos a tabela verdade, né? E para cada símbolo proposicional que tem valor 1, né? Nós vamos atribuir uma letra ou um símbolo proposicional, certo? Então o P vai receber aqui, certo? Então nós temos aqui nossa fórmula em FND, certo? Então, como disse aqui, a FND será a disjunção dos mintermos onde a função é verdadeira. Nesse caso aqui o nosso mintermo é esse, né? Então nós teremos a disjunção dos casos verdadeiros, né? Então onde for verdadeiro, P condicional, P conjunção Q, né? Ali aqui, né? P conjunção não Q, ok? Disjunção não P, disjunção não Q, certo? Então, simplesmente utilizando aqui o método da tabela verdade, ok? Bom, na segunda questão, a gente já começa a entrar na parte do método da resolução. O método da resolução, como foi colocado anteriormente em sala de aula, ele é um método de verificação da validade de argumentos. É um método que trabalha com refutação e ele exige que você primeiro transforme a sua FBF, né, em uma forma clausal, certo? Então vamos aqui para a nossa resolução. Temos aqui nosso argumento, né? Como você pode observar, esse argumento aqui é nada mais nada menos do que o nosso velho modus ponens. Então o que é que nós vamos fazer? Primeiro a gente converte para a forma clausal, né, as nossas premissas, né, e a nossa conclusão para provar, ok? Uma vez transformado na forma clausal, o que é que nós fizemos aqui? Simplesmente aplicamos a regra da implicação e obtivemos a FND dessa forma, ok? Negamos a conclusão e adicionamos a negação não P ao conjunto e resolvemos aplicamos a regra da resolução. Bom, eu havia dito erroneamente que aqui correspondia ao modus ponens, mas eu acabei me confundindo, porque observe bem, aqui é P condicional Q, a premissa é o Q e a conclusão é o P. Na regra modus ponens, o que é que a gente tem? P condicional Q como premissa, a outra premissa é o símbolo proposicional P, ou seja, o antecedente da condicional, e nós vamos ter como conclusão o consequente da condicional. Aqui nós sabemos que é uma falácia, né? Então, como não é possível derivar uma contradição, significa o quê? Que o argumento não é válido, ok? Então, no método da resolução, sempre que a gente não conseguir derivar uma contradição, significa que o argumento não é válido. Vamos aqui adiante. Mais uma vez, nós temos aqui uma condicional, a negação de P e a negação de Q. Observe que está muito parecido com a regra modus tollens. Só que na regra modus tollens, nós vamos ter uma condicional, a negação do consequente e nós temos como conclusão a negação do antecedente. Observe que aqui nós temos a negação do antecedente como premissa e como conclusão a negação do consequente. Então, de cara a gente sabe que isso aqui é uma falácia, mas vamos provar utilizando a resolução. Então, obtemos as nossas formas clausais, né? Negamos a conclusão. Como a conclusão já estava negada, a negação da negação dá uma variável proposicional não negada. Aplicamos a resolução em 1 e 2, né? Aí obtemos a variável Q. E como nós não temos mais como aplicar nenhuma regra, não há mais resoluções possíveis, significa, e não encontramos a contradição, significa que o argumento não é válido. Passemos adiante. Aqui já temos um exemplo de argumento válido. Veja bem,
Temos aqui uma disjunção como premissa, a negação de Q também como premissa e uma condicional como premissa também. E a nossa conclusão é uma variável proposicional R. Então, primeiro, levamos todo mundo para a forma clausal, né? Ou seja, aplicando as substituições, né, necessárias, certo? Fazemos a negação da conclusão, ok? Aplicamos a regra da resolução na linha 1 e na linha 2 e obtemos o P. Então veja que quando a gente aplica a regra da resolução, basicamente o que acontece? Se eu tenho aqui uma variável proposicional e a negação dessa variável proposicional, aplicando a regra da resolução vai restar o quê? Essa variável proposicional aqui, o P, que foi o que aconteceu aqui, certo? Aplicando a regra da resolução na linha 5 e na linha 3, né, obtemos a variável R. Aplicando a resolução na linha 6 e na linha 4, o que é que nós temos? R e a negação de R. Ou seja, achamos a nossa contradição. Quando a gente acha a contradição na aplicação da regra da resolução, significa o quê? Que o nosso argumento é válido, certo? Entendido? Então, portanto, nosso argumento é válido. Vamos à letra B, D, de dado. Temos aqui um argumento bastante complexo, né? Temos 3 premissas, né? E a negação da conclusão. Observe que a nossa conclusão ela é uma conjunção com um dos conjuntivos negados. Quando a gente nega essa conclusão, o que é que vai acontecer? A aplicação da lei de De Morgan, certo? Fazendo as transformações necessárias, chegamos a esse resultado aqui. Beleza. A partir daqui, o que é que nós vamos fazer? Aplicar as regras da resolução, a regra da resolução que foi vista em sala de aula. Então, pegando a linha 3 e a linha 4, o que é que nós vamos ter? Nós vamos obter o P. Então, ó, não é S e S, aí resta o P. Aplicando a resolução na linha 5 e na linha 1, né? Linha 5 é o P, linha 1 nós temos aqui P de junção Q, né? Certo? Acabei até escrevendo 2 vezes aqui, certo? Ok? Aí nós obtemos o QR. E pegando a linha 6 e a linha 2, né? Nós vamos ter o que? O QR. Então nós vamos ter não Q, não R. E aí a gente chega na nossa contradição. E aí conseguimos encontrar nossa contradição, nossa resolução vazia. E aí temos um argumento válido. Bem, terceira questão. Na terceira questão, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar para a forma simbólica e testar a validade através do método da resolução. Ou seja, nós vamos ter um argumento escrito em linguagem natural e nós vamos transformar ele em linguagem simbólica, utilizando fórmulas da lógica proposicional, e depois, aplicando o método da resolução, nós vamos verificar se esse argumento é válido ou não. Bem, se um homem carece, ele é infeliz. Se o homem é infeliz, então ele morre jovem. Aliás, se um homem é careca, desculpa aqui o erro de escrita, então ele é infeliz. Se ele é infeliz, ele morre jovem. Logo, carecas morrem jovens. Sacanagem com os carecas, né? Então, transformando essas minhas sentenças em fórmulas da lógica proposicional, nós vamos ter essa estrutura aqui, ok? Então, são nossas premissas e a nossa conclusão. Bom, levando para a forma clausal, né, fazendo a transformação para a forma clausal, que a forma clausal é basicamente o quê? Transformar em FND, certo? Nós vamos ter isso aqui. Bem, a gente vai assumir o C como hipótese assumida, certo? Fazemos a negação da conclusão. Por que nós pegamos o C como hipótese assumida, né? É fácil ver isso aqui. Porque nós temos aqui uma condicional, né? Como conclusão, e aí a gente aplica o teorema da dedução, certo? Em que o nosso antecedente se transforma em premissa assumida e a conclusão seria o consequente dessa condicional, certo? Então, nesse caso aqui, a J vira nossa conclusão, a gente faz a negação dela e logo em seguida é só aplicar a regra da resolução, com a linha 1 e a linha 3, com a linha 5 e com a linha 2, né?
E aí com a linha 5 e linha 6, né, nós obtivemos aqui na linha 5 e na linha 2, né? Aliás, seria... Desculpa, gente, aqui eu errei um detalhezinho. Aqui seria linha 4 e linha... Não, 5 e 2, aliás, 6 e 4, tá certo. Linha 6 e 4, tá certo. Obtemos, ó, 6 a J e a negação de J. Então a gente obteve, né, a contradição, ok? Então o argumento é válido. Letra B. Se chove, Marcos fica resfriado. Marcos não ficou resfriado, logo não choveu. Então, condicional, muito fácil de perceber. Negação de R, né? E negação de C, que no caso seria não choveu. Ok? Bom, fazendo as devidas transformações, negando a conclusão, nós vamos ter a aplicação da regra da resolução 1 e 3. Né? 1 e 3 a gente resolução e obtém o R. Depois, resolução 4 e 2, né? 4 é a letra R, 2 é não R, então argumento válido mais uma vez. Ok? Bem, letra C, se 7 é menor que 4, então 7 não é primo, então 7 não é menor que 4, logo 7 é primo. Temos como premissa uma condicional, segunda premissa, negação de M, né? E como conclusão, a letra P, símbolo proporcional P, caso 7 é primo, certo? Fazendo as devidas transformações, aliás, aqui a gente não precisou, né? Porque já, aliás, tivemos que fazer as transformações, levar para a forma clausal, e aqui nós não conseguimos derivar a conclusão, logo o argumento não é válido, ok? Bem, letra D. Se x é igual a zero, então x mais y é igual a y. Se x é igual a z, então x mais y é diferente de y. Logo, se x é igual a zero, então x diferente de z. Temos como premissas duas condicionais, né? E a nossa conclusão também é uma condicional. Bem, nesse caso nós temos que fazer as devidas transformações, né? Chegar nas formas clausais e tal, e aí nós negamos a conclusão. Uma vez que a conclusão é uma condicional, primeiro a gente tem que transformar ela, tem que eliminar essa condicional, né? E depois fazer as devidas transformações. Bom, forma clausal, fazemos a negação da conclusão, certo? Observe que essa fórmula aqui, a gente obteve o quê? Aplicando a lei de De Morgan no resultado que a gente obtém aqui, aplicando a regra da implicação, certo? Fazemos resolução com a linha 1 e com a linha 3, ó, linha 1 e linha 3, então x e não x, certo? Obtemos o E, certo? Cada aqui e aí resolução 2 e 3, não é 2 e 3, e por fim, não é resolução 4 e 5, obtemos a devida contradição que a gente necessitava. Bom, gente, então nesse caso aqui, a gente chega a um ponto em que vimos aqui as regras as maneiras de nós transformarmos fórmulas que estão não normalizadas em forma normalizada. A FND é importante porque é um passo necessário para a aplicação da regra da resolução. Então, sempre que a gente for aplicar a regra da resolução, primeiro a gente tem que normalizar o nosso argumento, deixar ele em FND, que aí no caso seria o que a gente equivalentemente da forma clausal, certo? Bom, mas essa lista de exercícios, ela tem uma aplicação interessante dentro da área da ciência da computação? Sim, né? Nós podemos dizer o seguinte, que a lista de exercícios ela apresentou dois conceitos fundamentais na lógica proposicional, que são a forma normal disjuntiva e o método da resolução. Esses tópicos eles são extremamente relevantes para a formação de um cientista da computação por diversas razões. Primeiro, fundamentos de programação. A FND ela é diretamente relacionada à forma como computadores processam informações binárias. Quando trabalhamos com circuitos digitais e portas lógicas, frequentemente precisamos expressar funções booleanas em formas normais. Esse conhecimento
ele é fundamental para disciplinas posteriores, como arquitetura de computadores, sistemas digitais, onde os alunos precisarão projetar e otimizar circuitos lógicos. Segundo ponto, o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático. Os exercícios de conversão para FND desenvolvem a capacidade de manipulação simbólica e pensamento abstrato. O método da resolução treina o raciocínio dedutivo e a capacidade de construir construir provas formais, habilidades essenciais para análise e verificação de algoritmos, debug de código, demonstração de correção de programas, por exemplo. Bom, ponto 3 é a base para a inteligência artificial. O método da resolução é um dos fundamentos da programação lógica, sendo, portanto, base de linguagens como Prolog. Esse método ele é amplamente utilizado em sistemas especialistas e motores de inferência. A compreensão desses conceitos facilita o entendimento de algoritmos de busca e sistemas de dedução automática. 4. Competências profissionais. Desenvolve o pensamento sistemático e metódico essencial para análise de requisitos, projetos de software, resolução de problemas complexos. Treina também a capacidade de decomposição de problemas em partes menores e mais gerenciáveis. 5. Aplicações práticas, como por exemplo design de circuitos digitais, otimização de expressões booleanas em compiladores, verificação formal de software, sistema de suporte à decisão, banco de dados e sistemas de consulta. E habilidades que são desenvolvidas com esse tipo de assunto: abstração, formalização de problemas, o pensamento sistemático, o rigor matemático, a capacidade analítica e a resolução estruturada de problemas. Bem, nós também podemos estabelecer uma certa interdisciplinaridade, ou seja, esse assunto ele estabelece conexões com matemática discreta, teoria da computação, compiladores, engenharia de software, inteligência artificial. E também fundamentação teórica, por proporcionar uma base sólida para a compreensão de temas como teoria da computabilidade, complexidade computacional, métodos formais, verificação e validade de software. Bem, com relação à pesquisa, abre portas para áreas como verificação informal, sistemas de síntese de programas, prova automática de teoremas e otimização lógica. Bom, globalmente falando, o impacto que esse tipo de conteúdo traz é desenvolver o pensamento crítico, melhorar a capacidade de argumentação formal, aumentar o rigor na expressão de ideias e o fortalecimento da base matemática necessária para a profissão. Então, essa lista de exercícios, portanto, ela não é apenas um conjunto de problemas matemáticos abstratos, mas sim uma ferramenta pedagógica que desenvolve habilidades fundamentais para o futuro profissional de computação. A compreensão desses conceitos forma uma base sólida que será constantemente utilizada ao longo do curso e da carreira profissional. É importante notar que, embora o conteúdo possa parecer abstrato inicialmente, para alunos do primeiro período, como no caso de vocês, ele estabelece fundamentos cruciais que serão aproveitados em disciplinas mais avançadas. A capacidade de pensar logicamente e manipular formalmente símbolos e regras é uma habilidade central na computação, seja na programação, no design de sistemas ou na resolução de problemas complexos. Bom, pessoal, nesse caso a gente fica por aqui, então até a próxima lista. Até mais!